vídeo de hoje eu vou te contar se é verdade esse papo que os nossos parentes desencarnados podem nos visitar mesmo. Se você tem dúvida para saber se eles estão bem do lado de lá, como que eles estão, eu vou te explicar tudo isso com calma. Tá só começando o nosso Papo Kardec número 5, roda a vinheta. Olá você que está conosco, muito prazer mais uma vez ter você aqui. Eu sou o Gustavo Musa Lemes, o Gustavo.espiritismo lá do Instagram. Agora também estamos aqui no YouTube com o nosso Papo Kardec, falando de espiritismo de uma forma leve e descontraída, como a gente faz lá no Instagram, fazendo aqui também, brincando um pouquinho, descontraindo, mas sem deixar de ser sério. Quero pedir muito a sua inscrição aqui no canal. Se você está aqui pela primeira vez, quero pedir o seu apoio em se inscrever aqui no canal. É só clicar no botãozinho de se inscrever. Tem que fazer o login? Tem que fazer o login, pessoal. São regras do YouTube, mas eu te peço para fazer, não custa nada. Você ajuda muito quando você se inscreve no canal, quando você deixa um vídeo passar até o finalzinho, não tira antes não, coleguinha. Quando você deixa o seu like e o seu comentário, isso ajuda muito no nosso engajamento. Eu quero pedir a sua colaboração. Se você já está inscrito, muito obrigado. Vamos juntos fazer uma corrente maior, o time do bem também aqui no YouTube. E aí, será que o seu parente te visita mesmo? Será que ele vem na nossa casa, ele participa conosco do nosso convívio? Será que ele está bem do lado de lá? Você tem essas dúvidas? Eu já vou te contar tudo isso, mas eu preciso sempre agradecer ao nosso time de patrocinadores que nos apoia aqui no YouTube e também lá no Instagram. Nosso muito obrigado por vocês que fazem com que a gente possa ir à frente. Você que está assistindo, na legenda deixe todas as informações a respeito dos nossos apoiadores. É muito importante, pessoal, que você que nos assiste prestigie os nossos patrocinadores aqui no YouTube, lá no Instagram, vai na página deles, curte, comenta, segue, para fazer isso girar cada vez mais unidos no YouTube, no Instagram, eu aqui, você aí, os nossos patrocinadores sempre juntos. E aos novos também, você que está assistindo, coleguinha, e quer aparecer aqui, é só mandar um comentário para mim ou um direct que eu vou responder para você, e você também vai ser um apoiador do Papo Kardec. Então é assim, ó, os nossos parentes desencarnados podem nos visitar? Será que eles estão bem do lado de lá? Vamos explicar tudo isso. Eu peço a Deus que eu tenha tranquilidade para falar tudo para você, ainda que eu saiba que tudo é praticamente impossível, o assunto é muito longo, mas desde já os comentários estão abertos para você deixar a sua dúvida, caso ao longo do vídeo eu não responda a sua curiosidade. Pode colocar lá, você ficou com mais curiosidade ainda, também imagino que isso pode acontecer, então deixa a sua pergunta, nós vamos esclarecer aqui um pouco desse assunto. Então é assim, ó, os parentes podem vir nos visitar? Podem sim, pessoal. Intercâmbio entre os dois planos, dos desencarnados e o plano nosso dos encarnados, acontece com muita naturalidade. A doutrina espírita nos explica isso em diversos momentos. Então os nossos parentes podem vir nos visitar? Podem, mas em condições diferentes. É isso que a gente precisa entender aqui nesse vídeo. A primeira condição que nós vamos colocar é a condição de equilíbrio. Quando o nosso parente está desencarnado, já está em equilíbrio, está bem do lado de lá, ele recebe a orientação dos seus mentores para vir até a Terra, para frequentar a nossa casa, para conviver conosco por algum tempo. E então essa situação é positiva. Esse parente vai vir nos visitar, vai fazer uma visita, vai ser bacana, nós vamos ter boas sensações, boas impressões daqueles momentos, podemos até ter percepção, nossa, eu acho que o fulano esteve aqui hoje, eu acho que tem alguém aqui comigo nesse momento. A gente pode até ter essa percepção, devido a uma sensação boa, é uma visita sempre positiva quando acontece nessas condições. Mas nem sempre é assim que a visita ocorre. Pode acontecer também que essa visita seja em uma condição de desequilíbrio, quando o nosso parente desencarna e não aceita que desencarnou, quando ele ainda é apegado à casa, quando ele ainda é apegado à matéria, então ele fica pelo ambiente, ele está apegado ali. E então essa visita pode ser uma visita negativa, de ambiente carregado, quando a gente sente que parece que a casa está meio, sabe quando está travado assim, está meio carregado o ambiente. Pode ser um espírito familiar que está por ali ainda, ou pode ser um espírito obsessor também que está vinculado ao ambiente. De uma forma ou outra,
é um espírito que não está ali com a autorização do plano espiritual. É um espírito que está ali por rebeldia, por apego. E então isso pode afetar negativamente o ambiente. Vamos lá para 2 exemplos para a gente entender tudo isso. 2 filmes, ó, filme Nosso Lar, que você já assistiu, tenho certeza disso. Se não assistiu, corre, não perde, que é maravilhoso. E o filme do Divaldo, Mensageiro da Paz. No filme Nosso Lar, nós vemos o André Luiz visitando a sua residência na Terra depois de um tempo. Quando ele chega no plano espiritual, ele está desequilibrado. Então primeiro ele vai se equilibrando, ele sai do umbral, ele vai para o nosso lar, ele passa pelo hospital, ele é atendido, ele começa a se equilibrar. E mais lá na frente do filme, ele ganha o direito de visitar a sua casa. Então ele volta à crosta, ele encontra toda a sua família, a sua esposa já está casada de novo. Nesse momento ele sente um pouquinho de raiva, né? Mas passa, depois ele volta a se equilibra, ele até ajuda o esposo dela a se recuperar de uma doença. Então é uma visita com autorização, de equilíbrio, tudo bem. Já no segundo exemplo, que nós dissemos aqui agora há pouco, esse exemplo aparece no filme do Divaldo. Quando o Divaldo, ainda jovenzinho, tem uma paralisia das pernas, ele está na cama, não consegue mexer as pernas, então uma médium adentra o quarto onde estava o Divaldo. E ela encontra ali vários espíritos ligados àquela situação, inclusive o irmão do Divaldo, que já tinha desencarnado. É um parente, é um familiar que está no ambiente, mas um ambiente carregado, um ambiente pesado. Então veja, nas 2 situações ocorreu a visita de um parente, mas uma situação em equilíbrio e outra situação em desequilíbrio. Agora é importante dizer o seguinte, que a gente pode visitar, a gente pode reencontrar os nossos parentes desencarnados? Podemos sim, mas a visita não ocorre, pessoal, só do lado de lá para cá. A visita ocorre também do lado de cá para lá. Sim, coleguinha, nós encarnados podemos visitar os desencarnados no plano espiritual perfeitamente quando estamos em desdobramento do sono. Ou seja, o corpinho está lá dormindo, nós estamos na cama, é o espírito em desdobramento, ganha liberdade no plano espiritual, ainda está ligado pelo cordão fluídico, mas ganha liberdade para passear no plano espiritual. Então a gente pode, nesse momento, reencontrar os nossos parentes. Situação essa muito comum, que acontece conosco muitas vezes, e às vezes a gente não tem nem essa percepção, a gente não tem a noção, mas nós podemos também visitar os nossos parentes no plano espiritual. É ou não é uma benção, coleguinha? Claro que é. Agora veja bem, ó, muito cuidado, eu quero te explicar isso com calma, para você entender que nem sempre que a gente sonha com algum parente desencarnado é que a gente esteve no plano espiritual e conviveu com esse espírito mais uma vez, que a gente encontrou com essa pessoa no plano espiritual. Nem sempre. Muitas vezes, pessoal, é apenas reflexo da nossa fixação mental, da nossa saudade, do nosso amor, das nossas lembranças, que se reflete em sonho. Por exemplo, um parente meu torcia para um time de futebol específico. O cara era fanático, assistia jogo, tinha camisa, adorava aquele time de futebol. Então aquele time de futebol me lembra aquela pessoa, já me lembrava quando ela estava aqui encarnada. Sempre que eu ouvia falar desse time, eu lembrava dele. E agora ele desencarnou. E nesse dia teve jogo de futebol na televisão do time dele, eu assisti, o time dele foi campeão, o time dele está saindo na mídia. Então eu tô com aquela lembrança na minha cabeça. Eu vi coisas vinculadas ao time o dia inteiro. Quando eu fui dormir, a minha cabeça criou uma fixação, lembrou das associações que eu fazia, no caso com aquela pessoa, hoje desencarnada. Então, ao dormir, isso se reflete em sonho. Não quer dizer que foi um encontro espiritual, e sim uma projeção mental, a qual me fez lembrar daquela pessoa e eu sonhei com ela. Mas nesse caso, não foi um encontro, foi uma projeção mental. Agora, Gustavo, fala pra mim, será que meu parente está bem? Ele desencarnou, eu não consigo saber onde ele está, será que ele está bem, será que ele está mal? Então é assim, coleguinha, de fato, não dá para saber se o nosso parente está bem ou se o nosso parente está mal. A gente não tem como ter essas respostas, a não ser que sejamos médiums, ou a não ser que tenha vindo uma psicografia e o próprio parente tenha informado. Não tem como saber, mas dá pra gente ter uma noção. Sim, e aí é muito simples. O estudo da doutrina espírita nos dá embasamento para entender o que acontece do lado de lá. Que a vida é uma continuidade, a morte é só uma passagem, que tudo continua do lado de lá.
que nós vamos colher conforme o nosso plantio. Então daí para frente é simples e fácil entender como estão os nossos parentes do plano espiritual. Quer ver? Vou te ensinar uma regrinha simples. Quem viveu bem, tá bem. Quem viveu mal, tá mal. Aí você encaixa isso na realidade do seu parente. Foi uma pessoa que viveu para se desapegar do egoísmo, do orgulho, que perdoou aqueles que o ofenderam, foi uma pessoa que fez a caridade, que pensou no próximo. Então essa pessoa está bem. Esse seu parente com certeza está numa morada legal. Ou foi uma pessoa apegada ao materialismo, à vaidade, ao egoísmo, que não perdoava ninguém, que era rancoroso, que só pensava em si, quando brigava com alguém, queria vingança, guardava mágoa, estava sempre discutindo, falando muito palavrão, se alimentando mal, apegado aos vícios. Essa pessoa, provavelmente no plano espiritual, ainda está encontrando o seu caminho. Então essa é a regra, pessoal. Você pode aplicar aí com as pessoas que conviveram com você e você vai ter essa resposta. Caramba, o tempo passou e eu não vi. De verdade, passou muito. Eu trouxe aqui algumas informações, a princípio superficiais do plano espiritual, dessa visita, desse contato que pode ocorrer, mas estou deixando aqui os comentários abertos para você colocar a sua dúvida e os seus questionamentos, porque eu respondo todos, pessoal. Um por um eu vou lá, respondo, eu vou responder a sua pergunta, a sua dúvida também. Não deixa de comentar, tá joia? Claro, não deixa de se inscrever, coleguinha. Olha, gente, é muito importante, por isso que a gente pede aqui, junta as mãos e fala para você se inscrever, porque de fato, gente, é muito importante, tá bom? Mais uma vez, aos nossos patrocinadores, muito obrigado pelo apoio. Se você também quer apoiar o nosso canal, só mandar um direct para mim, seja uma mensagem aqui no YouTube ou um direct lá no Instagram, e a gente vai combinar. Você vai ver que é muito mais simples do que você pensa para ser um apoiador do nosso canal aqui no YouTube. Falei pra caramba, o tempo passou, eu não vi, o vídeo ficou mais longo do que eu imaginava. Eu agradeço você pela paciência, por ter assistido até aqui, terminando sempre como a gente termina. Faça o bem, seja o bem e compartilhe também.